todas, bom dia a todos. É uma satisfação receber as pessoas que estão aqui presencialmente, em especial nessa data de hoje, para ouvir um professor que, além de todo o seu currículo, tem uma importância histórica para o Brasil, mas também de grande amizade de muitos de nós aqui. Passamos um fim de semana de lembranças, de consolidação de laços afetivos, e agora vamos ter uma grande aula com o professor Avelãs, num evento que abre o ano acadêmico da Rede Estado e Constituição. Essa rede ela é liderada pelo professor José Luiz Bolzan de Moraes, e é uma rede que busca fazer a interação entre professores de um grupo de pesquisa brasileiro e os seus correspondentes mundo afora. E a Universidade de Coimbra, a qual o professor Avelãs sempre representará, e representa, não adianta, mesmo aposentado, nós sempre vamos relembrar da presença dele, é uma das dos nossos pontos de contato. Então, para nós é uma alegria estar aqui e recebê-lo. Eu gostaria de agradecer o acolhimento do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, onde nós estamos, dentro do campus, na Escola de Minas, agradecendo, seja na pessoa do nosso coordenador, professor Alexandre Bahia, que está aqui presente, e do professor Bruno Camilotto, que, além de ser coordenador também do nosso programa, é pró-reitor de gestão de pessoas aqui na universidade. Para nós é uma alegria estar em Ouro Preto e receber o professor Avelãs aqui. Ao lado dele, para comentar, também teremos uma pessoa de grande qualidade, alegria para nós receber, que é o professor Luiz Alberto Davi Araújo, que tem uma história muito importante numa discussão que me parece relevante, cada dia mais atual, sobre as pessoas com deficiência. E ele foi para nós o ponto de início de um olhar de um programa, de uma concepção de um programa pequeno, um programa pensado a partir de um tema que ele ajudou a construir na IT de Bauru, e sempre será, na minha opinião, um programa boutique e que, de alguma forma, nós nos inspiramos na estrutura para conceber esse programa que nós, depois de muito sofrimento, conseguimos a autorização, não é? E, de alguma forma, Lada, saiba que você, sem saber, nos inspirou também. Então, eu vou passar a palavra para o professor José Luiz Bolzan de Moraes para apresentar o professor Avelãs. Enquanto isso, eu organizo aqui o microfone para ele. Muito obrigada a todas e todos por estarem aqui nessa reunião virtual. Obrigado, professora Flaviane. Um bom dia a todas e todos que estão tanto presencialmente aqui na UFOP quanto online, né, por todo o Brasil, né, dos nossos parceiros que acompanham aí as atividades que a Rede de Pesquisa Estado e Constituição está promovendo. Esse ano nós temos uma oportunidade única, eu diria, que é de abrirmos os trabalhos da Rede de Pesquisa com a presença dessa figura icônica para o ensino jurídico brasileiro, para os estudiosos do direito brasileiro, para todos aqueles que algum dia, em algum momento, passaram por Coimbra e foram recebidos por esse que era o embaixador do Brasil junto à Universidade de Coimbra, recebendo todos nós com tanto carinho, né, e tanta dedicação, tanto no âmbito da universidade quanto nas relações privadas.
Como dizia a professora Flaviane, né, tivemos a oportunidade de compartilhar com ele alguns momentos durante o final de semana aqui em Ouro Preto, nesse retorno a Ouro Preto do professor Antônio José Velas Nunes, e também por sua disponibilidade termos, então, hoje, essa aula inaugural da Rede de Pesquisa Estado e Constituição, que é uma rede que já se desenvolve há mais de uma década, que compõe-se de vários grupos de pesquisa de programas de pós-graduação em Direito do Brasil e também de universidades no exterior. Muitos deles estão aqui representados, né? Muitos deles estão presentes mesmo virtualmente, né? Acompanhando essa atividade, e a quem nós agradecemos, então, a parceria que, de longa data, tem oportunizado uma série de atividades, uma série de eventos. Também, né, quero referir aqui um agradecimento ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFOP, né, o presidente do professor Alexandre Bahia, que é o coordenador do programa, né, ao professor Bruno Camilotto, que é um amigo de longa data, hoje pró-reitor da universidade, né, e ao professor Luiz Alberto Davi Araújo, que é um parceiro também de muitos anos, de muitas atividades acadêmicas e privadas. Dizer que da nossa satisfação e alegria de tê-lo conosco, né? E o professor Antônio José Avelas Nunes dispensa, né, de todos nós apresentações, bastando dizer que é um professor hoje, né, aposentado da Universidade de Coimbra, né, esteve na reitoria da Universidade de Coimbra, é uma referência acadêmica de todos nós. Os meus alunos que estão acompanhando o evento, né, virtualmente sabem disso, né, porque são leitores das obras do professor Avelas Nunes, as quais eu utilizo nos meus cursos, e apenas acho que uma boa lembrança, né, sempre é um livro que, para mim, é uma bíblia, que é O Estado Capitalista e Suas Máscaras, nas suas edições várias que já tivemos a oportunidade de acompanhar. Então, aproveitem o momento, né? Um agradecimento muito especial ao professor Avelas pela disponibilidade, né? E esperamos aqui, já desde logo, revê-lo em breve. Muito obrigado, professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Meu amigo de há muitos anos e de muitas lides. Ora bom, como os organizadores sabiam que o orador não era de confiança, deram-me um tempo limitado. Eu gosto de falar muito, porque é isso que convém a quem sabe pouco. Pelo menos fala muito. Bom, mas eles disseram-me que não, que eu tinha um tempinho mais ou menos limitado. Então eu vou tentar dizer, num tempo limitado, aquilo que escrevi, porque os portugueses não têm o dom da palavra, que é característica dos brasileiros. Falam sem papel, porque já sabem a música de cor. Eu não estou nessas condições. Então, mais ou menos, tenho aqui um guião que vou procurar ler. E o tema que acordei com quem me convidou foi mais ou menos isto: a Europa na encruzilhada. A Europa começou com um projeto colonialista, o projeto Euráfrica, até à situação atual, em que a Europa se encaminha para ser um anão geopolítico. Esta é uma expressão de um general português que tem comentado nos últimos tempos a guerra na Ucrânia e que foi general ao serviço das Nações Unidas na Jugoslávia, durante a guerra da Jugoslávia, e que é professor de geopolítica e é um homem muito bem preparado, o general Carlos Branco. Ele diz que, pelos caminhos que estamos a percorrer, a Europa está prestes a tornar-se um anão geopolítico. Ora bom, a verdade é que, terminada a guerra, dir-se-ia que a Europa devia ter aprendido alguma coisa e faz favor de estar calada, porque eu não estou a falar para ti, estou a falar para o microfone. Não me interrompas, por favor. Pronto, é que a minha mulher não ouve e quer que eu fale mais alto, mas eu não posso falar mais alto. Pronto. Bom, então, diziam que a Europa devia ter aprendido com a guerra, e uma guerra feita em nome da liberdade e contra
um projeto de colonização e escravização, a começar pelos povos da Europa, devia ter levado a sério as suas obrigações como antigo império colonial para pensar que os povos das colónias, naturalmente também, que lutaram nessa guerra, como nos exércitos franceses e ingleses e outros, também aspirariam à liberdade. A verdade é que a Europa começou logo a pensar em se organizar por forma a tirar partido da situação criada com a guerra para melhor explorarem os seus territórios coloniais. E enquanto que na Conferência de Berlim em 1884-85 a Europa dividiu a régua-esquadro os territórios coloniais, agora este projeto Euráfrica destinava-se a pôr em comum os territórios coloniais, transformando-se, digamos, o projeto da União Europeia numa espécie de holding para explorar em conjunto todos os territórios coloniais, nomeadamente o Império Colonial da França e da Bélgica, que estão entre os fundadores, entre os 6 fundadores da Comunidade Económica Europeia, que depois, enfim, viria a desembocar na União Europeia. Então, o projeto Euráfrica surge muito claramente enunciado com este objetivo. A África não pode ser viável se a Europa não se unir. A Europa é a cabeça da Euráfrica. A África é o corpo, claro. Cada macaco no seu galho. A Europa é a cabeça e a África é o corpo. E partindo do princípio, que tinha sido o princípio da Alemanha expansionista, de que era preciso espaço vital, a Europa afirmou que a África era o seu espaço vital, porque aí encontrava matérias-primas e alimentos, encontrava um mercado para os seus produtos industriais e uma porta de saída para os seus excedentes populacionais, portanto, para os seus próprios imigrantes. Embora o projeto de integração europeia sempre tenha sido anunciado como projeto de paz, a verdade é que, à partida, ele não era um projeto de paz, era um projeto de guerra. E esta guerra ficou muito patente porque, enquanto se trabalhava para construir a Comunidade Económica Europeia, a França travava na Argélia, já tinha travado na Indochina, etc. Mas aí vamos ficar pela Guerra da Argélia, uma guerra duríssima, ferocíssima, contra a aspiração à independência dos povos da Argélia, que a França considerava parte integrante da França metropolitana. Portanto, não havia distinção. A Argélia era como se estivesse ali nos arredores de Paris. E a França anunciou que aquela guerra que travava na Argélia era uma guerra em defesa do mundo livre. Portanto, vejam como... E o governo da França era um governo socialista, não era, portanto, um governo de direita. Vejam como esta ideia, que se diria com a guerra devia ter morrido, não morreu, renasceu e procurou fortalecer-se e revitalizar-se. E os próprios fundadores, nomeadamente a França e a Alemanha, começaram cedo a dizer que o norte da África era o território ideal para a Euráfrica construir, digamos, tal como os Estados Unidos tinham o Oeste e a Rússia, a União Soviética, tinha a Sibéria, construir a sua própria retaguarda como base da militarização, podendo, inclusivamente, aí albergar bombas atómicas que estavam muito mais longe das vistas e muito mais protegidas do que as bombas americanas e as bombas da União Soviética. Portanto, era um projeto de paz, mas que se preparava para a guerra, incluindo para a guerra atómica. Da parte da Alemanha, a participação neste projeto abriu-lhe a possibilidade de regressar, digamos, ao convívio com o mundo civilizado e, ao mesmo tempo, abriu-lhe perspectivas de poder vir a armar-se, a rearmar-se, incluindo o acesso às bombas atómicas. Coisa que, a partir de algumas divergências iniciais por parte da Alemanha, a França acabou por conceder que talvez a Alemanha mesmo pudesse aceder. Os inimigos da véspera conciliaram-se porque o que estava em causa era particularmente importante. E isto tornou-se particularmente importante depois da chamada crise do Suez. No início dos anos 50, o Mossadegh foi afastado de primeiro-ministro e o Shah foi entronizado como ditador absoluto, porque quis nacionalizar, porque o Mossadegh conseguiu aprovar uma lei para nacionalizar o petróleo persa,
quando o Nasser nacionalizou o canal de Suez. A França e a Inglaterra ameaçaram entrar militarmente, tentaram fazê-lo. A União Soviética disse: ou vão para casa ou nós vamos lá conversar convosco. Os Estados Unidos não apoiaram a Inglaterra e a França, e eles regressaram a casa de rabinho entre as pernas, com esta convicção: não somos nada, não temos força para nos opor nem à União Soviética nem aos Estados Unidos, estamos dependentes. Então voltaram para casa, e isso reforçou o projeto europeu, porque a Alemanha e o Adenauer, sobretudo, se convenceu de que realmente a França tinha razão, o Mediterrâneo passava a ser, de novo, o Mare Nostrum, essencial para a defesa da Europa, o norte da África era parte da Europa e, portanto, era fundamental, até porque tinha muitas riquezas, muitos minérios, e quando se descobriu o petróleo e o gás no Saara francês, como dizia todo, no Saara francês, então desenvolveu-se um projeto para explorar em conjunto todo o Saara, não apenas o Saara argelino, mas todo o Saara, porque era um território que estava ali com fosfatos, com petróleo, com gás, para além de todos os outros recursos minerais. Era, portanto, uma mina e estava mesmo ali à mão de semear, porque o Oriente estava lá muito longe, porque foi uma desgraça e uma vergonha para a França, porque os ingleses foram lá e apanharam pancada, e porque, não muito depois, os americanos foram lá e apanharam a pancada, que nós sabemos. Então, assim surgiu este projeto colonial. As divergências surgiram só durante um tempo, desvanecendo-se depois do tal crise de Suez, porque a França e a Bélgica continuavam a falar os nossos territórios africanos, e a Alemanha, sobretudo, mas também os outros países, perguntavam-se, e a Itália: bom, mas como é que é? Vamos então investir em comum lá, mas nós podemos investir onde? E em quê? E que parte das riquezas vem para nós? E que parte dos ganhos vem para nós? E o que é que podemos exportar para lá? Bom, as divergências eram em matéria de negócios, não tinham nada a ver com filosofia política, não. Ou colonizar, tudo bem, é esse o nosso papel, claro. E falavam nas Nações Unidas, como falavam o Salazar do nosso Império Colonial, da missão civilizadora da Europa, etc. Claro, e sempre com a ideia de que a África era incapaz de se desenvolver sem a Europa. Portanto, o fardo do homem branco continuou pesadíssimo para aqueles colonialistas europeus. Ultrapassadas estas divergências, porque as circunstâncias também pressionaram, lá se assinou o Tratado de Roma em maio de 1957. E eu creio que a síntese mais feliz do significado do Tratado de Roma se deve ao primeiro-ministro holandês Joseph Landes, que depois foi secretário-geral da NATO. Estas coisas não acontecem por acaso, e que, no dia da assinatura do contrato, disse que ele assegura as condições de uma prosperidade crescente para o nosso velho continente, não era para a África, era para o nosso velho continente, e permite a continuação da nossa grande missão civilizadora à escala mundial. Portanto, a fé e o império sempre conjugados aqui neste projeto Euráfrica. Aprovado o Tratado de Roma, o general de Gaulle, que era um homem de direita, mas que tinha as suas ideias, como dizem os franceses, il avait une certaine idée de la France. Bom, então o general de Gaulle sempre entendeu que o projeto da integração europeia era um projeto dos americanos para valorizar a Alemanha contra a França. E como os americanos começaram a dizer que era bom que o Reino Unido também entrasse, o general de Gaulle disse: se o Reino Unido quiser entrar, a França veta. Porque os ingleses eram uma espécie de homens de palha dos americanos. Perante a permanência das tropas americanas na Europa e perante a construção da NATO, o de Gaulle também não gostou nada da NATO e retirou as Forças Armadas Francesas das estruturas militares da NATO. O Partido Socialista Francês apresentou uma moção de censura na Assembleia Nacional Francesa, acusando o general de Gaulle e o seu governo de estarem a isolar a França. Portanto, vejam como a história nos ajuda a perceber algumas coisas do presente. E começou ele a falar da Europa do Atlântico aos Urais. Uma Europa, portanto, que tem que incluir então a União Soviética, dizia ele, como projeto de paz e como projeto político,
para fazermos frente aos Estados Unidos. Coisa que também o projeto europeu tinha sido apresentado assim, mas o Guy Mollet, primeiro-ministro da França, foi aos Estados Unidos e no Senado disse: este é um projeto inteiramente coincidente com os interesses dos Estados Unidos e da NATO. Quer dizer, o que diziam na Europa é para nós ganharmos força. Bom, chegou lá e já deixava de ser. É um projeto inteiramente coincidente com os interesses dos Estados Unidos e da NATO. Uma outra coisa estranha é que 57 era o período áureo do keynesianismo e das políticas keynesianas. Mas a matriz do Tratado de Roma já é uma matriz perfeitamente liberal. Não é o liberalismo à moda do Hayek e do Friedman, mas é, digamos, o liberalismo do século XIX. É um pouco rançoso, mas é o liberalismo que lhe está. E, digamos, a gente da social-democracia europeia, alguma dessa gente foi avisando, mas isto não é nada do que nós queremos. A França vem construindo um modelo que não tem nada a ver com isto. Isto é o ordoliberalismo alemão. Nós estamos a deixar-nos colonizar. Bom, e deixar-nos colonizar. Portanto, a França assumiu-se como França de Vichy e começou a obedecer, digamos, à programação alemã. O Pierre Mendès France votou contra, foi dos poucos deputados que, juntamente com os deputados comunistas, votaram contra o Tratado de Roma na Assembleia Nacional Francesa. E a justificação que ele deu foi esta: o tratado baseia-se no liberalismo clássico do século XIX, segundo o qual a concorrência pura e simples regula todos os problemas. A abdicação de uma democracia pode admitir duas formas: a de uma ditadura interna que entrega todos os poderes a uma providencial, ou a delegação dos seus poderes a uma autoridade exterior que, em nome da técnica, exercerá na realidade o poder político. Porque, em nome de uma economia sã, chega-se facilmente à produção de uma política monetária, orçamental, social, em suma, uma política em todos os sentidos, quer no plano nacional, quer no plano internacional. Parece que há pessoas que são bruxas, mas não é por serem bruxos que eles são capazes de fazer o diagnóstico, é porque pensam e, digamos, não recuam perante a equação dos interesses. E aqui está o futuro da Europa integrada neste diagnóstico do Pierre Mendès France. Depois há uma enorme literatura que eu poderia desenvolver aqui, se me dessem tempo, mas o tempo é a riqueza maior, então, se foram avaros, não me dão tempo. Uma literatura que apresenta, digamos, esta ideia. A Europa foi, desde o primeiro momento, uma máquina para liberalizar. Uma outra nota é que a Europa foi, desde o primeiro momento, construída à porta fechada, sem atender à vontade do povo. E esta é uma afirmação, por exemplo, de alguém como Habermas. A Europa foi construída à porta fechada, quer dizer, a Europa foi construída sem ouvir os povos, sempre com reserva mental, sempre escondendo o que estava a prosseguir verdadeiramente, em nome de um discurso ilusório e enganador. A Europa foi construída à porta fechada, ignorando sempre a população. Estou a citar o Habermas. E até hoje, porque houve várias situações em que houve referendos, na Irlanda, na Dinamarca, etc. Os referendos deram um resultado negativo, voltaram a repetir os referendos e na Irlanda chegaram a repetir ainda 3 vezes, até que o referendo acertou. Quando deu o resultado esperado, agora este referendo é que é bom, os outros não eram. Pronto, então, assim se foi construindo democraticamente este edifício que é a Europa democrática. Com a revolução, com a contra-revolução monetarista, é claro que a Europa foi contaminada. E o Tratado de Maastricht de 1992 é, digamos, a primeira rendição ao consenso de Washington, tudo que isso representa, digamos, em termos de políticas da chamada, que eu costumo chamar, a globalização neoliberal, que teve, digamos, um ponto muito alto com a implantação da moeda única, o Banco Central Europeu, a perda da soberania monetária, o controle, digamos, da emissão de moeda, o controle da taxa de juros, da taxa de câmbio, das taxas de inflação, bom, de tudo o que era o que integrava o conceito de soberania. Tudo isto passou para o Banco Central Europeu. Porquê? Porque, embora todos os especialistas dissessem que a Europa não reunia condições para ser uma zona monetária, há uma teoria da zona monetária ótima que os economistas estudam, se entendeu que politicamente este era o caminho. Quem é que entendeu? A França de Mitterrand, que até à última
procurou evitar a anexação da RDA pela RFA, mas, num golpe de mágica, uma espécie de operação overnight, o Gorbachev e o Kohl, com, naturalmente, o apadrinhamento americano, resolveram o assunto e, perante isso, os medos da grande Alemanha renasceram na França. A França foi bombardeada, ocupada, humilhada em 1871, 1914 e 1941, com armas fabricadas pela mesma fábrica Krupp. Parece que realmente é bom. E então o Mitterrand pensou, é preciso apertar mais a Alemanha em malhas da integração, processo de integração mais apertadas, para que a Alemanha não possa fazer o que lhe der na gana. A Alemanha aceitou o desafio, mas disse, com uma condição: nós acreditamos as regras. E estas regras alemãs é que estão no projeto, digamos, da União Económica e Monetária, com o Banco Central Europeu, o mais independente dos bancos centrais europeus. Agora anda-se lá numa guerra surda, porque o Banco Central Europeu, tal como o vosso, porque eu vejo aqui, sobe as taxas de juros porque não sabe outra receita para combater a inflação. Quer dizer, os trabalhadores paguem a crise. Sendo certo que todos entendem que não são os salários que estão a alimentar a crise, como aqui também não são. Mas lá é preciso subir, bom, e é preciso acabar com os subsídios às famílias pobres. Isso não pode ser. Bom, e os governos a tentar minorar as coisas e a dar subsídios ao rendimento das famílias pobres, a tentar bloquear os preços dos produtos alimentares. Bom, e então anda-se nesta guerra. Mesmo alguns governantes dizem, realmente isto assim não faz sentido, então nós andamos a fazer esta coisa. E o Banco Central Europeu está a fazer o contrário. Bom, é o que eles querem. O princípio de independência dos bancos centrais significa isto mesmo. Transformar-no em dogma, e os dogmas não se discutem, cumprem-se, porque senão quem não os cumpre vai para o inferno. Pronto. E estamos nisto. Estamos nisto. Ora bom, então, a partir do Tratado de Maastricht, de alguma forma, a Europa alemã começou a construir-se, segundo as regras alemãs, que são verdadeiramente a construção das constituições. O direito comunitário, já, segundo alguns, deve prevalecer sobre o direito nacional, mas as constituições ainda representam alguma reserva. A partir de Maastricht e, sobretudo, a partir do Tratado Orçamental, tudo isso passou à história, porque as coisas apertaram com a crise, as dificuldades, etc. E a senhora Merkel disse, nós precisamos, nós, Europa alemã, de um modelo que nos garanta que, apesar de haver eleições, as políticas não mudam. E isto foi dito expressamente ao governo grego, em plena crise, quando foi eleito um partido em cujos programas se dizia não aceitamos as políticas de austeridade, porque elas estão a matar o nosso povo, estão condenados à miséria, à fome. Bom, toda a Europa, em uníssono, foi muito clara. Vocês fizeram eleições, muito bem, façam as eleições, agora a política não muda. Bom, e com ameaças terríveis, quer dizer, o presidente do Parlamento Europeu, que era um social-democrata dito de esquerda alemão, disse, se vocês não cumprem, vocês não têm dinheiro para pagar salários, têm que fechar os hospitais, têm que fechar as escolas, assim, não estou a inventar. Podia ler-vos as coisas, mas foi isto. Quer dizer, foi uma coisa terrível. Fizeram um referendo e o referendo ganhou. Apesar de tudo, o governo agora do Tsipras ainda teve mais sorte que o anterior do Partido Socialista do PAOK, do Papandreou, que em conversas com a Alemanha e a França lhe disseram, você tem que ir para lá e reduzir as despesas. E ele disse, então eu vou reduzir as despesas militares. Só que a Grécia tinha um contrato para comprar não sei quantas fragatas, não sei quantos aviões, não sei quantos helicópteros à França, à Alemanha e aos Estados Unidos. Claro, o que é que eles disseram? Nem pensar nisso, os contratos são para se cumprir. Pronto, eu costumo escrever agora a brincar que os gregos andam de submarino entre a minha ilha para não mostrar o sinal exterior da riqueza, então andam de submarino porque os impuseram. Claro, ele então disse, eu vou fazer um referendo. Eu estou convencido que ganho o referendo e assim, mais facilmente, com o apoio do povo, eu imponho as políticas. Só que a Europa não quis que o povo fosse ouvido. Então correram com o pobre Papandreou porque ele queria fazer um referendo, queria ouvir o povo. Tudo isto democraticamente e na Europa democrática, modelo da democracia em todo o mundo. Bom, e as regras estúpidas e medievais do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que é
uma sequência do Tratado de Maastricht, e quem chamou assim foi o Romano Prodi, que foi como Presidente da Comissão Europeia, começaram, portanto, a vigorar e a governar a Europa. De tal forma, atingindo limites que o Varoufakis, enquanto Ministro das Finanças da Grécia, um dia perdeu a cabeça e disse esta coisa que realmente um político não deve dizer. O que estão a fazer à Grécia tem um nome: terrorismo. Claro, começou a ser tratado como um maldito, como um tipo de extrema-esquerda, quando ele era um social-democrata que tinha sido assessor do Papa Andreu. Quer dizer, ele não era propriamente um esquerdista que vinha ali para revolucionar o mundo. Tinha sido assessor do Papa Andreu e era um homem da social-democracia europeia. Ora bom, então, estas regras estúpidas medievais deram naturalmente origem à divisão da Europa entre países credores e países devedores, que é a catalogação de um grande sociólogo alemão, Ulrich Beck, que faleceu há uns anos. Os países devedores formam a nova classe baixa da União Europeia e têm de aceitar as perdas de soberania e as ofensas à sua dignidade nacional. Portanto, estas são as regras que governam a Europa. Assim como o próprio Beck diz, a Europa alemã, falar-se da Europa alemã continua a ser um tabu, dizer, mas a Europa é alemã, a Europa alemã constitui hoje um espaço onde não vale a pena viver. Portanto, são os alemães, alguns alemães naturalmente, aqueles autores que eu encontro mais críticos e mais preocupadamente críticos relativamente a esta situação. O Ulrich Beck, o próprio Habermas, o Wolfgang Streicher, um maior sociólogo alemão vivo, são todos desta opinião. A crise aberta em 2007-2008 veio mostrar, digamos, a outra face da Europa, que no fundo é a outra face da mesma moeda. Veio mostrar que o capitalismo atual, como eu lhe venho chamando, é o capitalismo do crime sistémico. Quer dizer, o capitalismo assenta no crime, vive do crime, e as políticas são políticas criminosas. Descobriu-se, a partir de certa altura, que os maiores bancos da Europa e alguns dos maiores bancos do mundo andavam há anos a manipular o mercado, falseando as taxas de juro Libor e Euribor, ganhando milhões de milhões da noite para o dia, o que, para quem acredita no Deus mercado, é verdadeiramente um crime contra a divindade. Dizia que essa gente devia ser enfim, enfocada na praça pública, mostrada ao povo para dar o exemplo, mas não. Pagaram umas multinhas, eles ganharam milhões de milhões, pagaram uns milhares de multinhas e nenhum banco, nenhum administrador foi à falência, foi levado a tribunal. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Mas nos Estados Unidos fazem aqueles acordos do Ministério Público e tal, e dizem lá porquê, em nome da estabilidade do sistema financeiro. Quer dizer, os que constituem o sistema financeiro cometem crimes, mas depois não podem ser chamados a tribunal porque está em causa a estabilidade do sistema financeiro. E claro que a estabilidade do sistema financeiro é importante. E eu costumo dizer, é tão importante que eu acho que devia ser o Estado a tomar conta do sistema financeiro. Exatamente para que não haja estes abusos, porque por toda a parte agora o sistema financeiro entrou em crise e quem é que pagou? Bom, então, se o Estado não pode deixar, agora inventar o capitalismo sem riscos e sem falências, pelo menos para a banca. Então, isso já não é capitalismo. Então levamos a sério e o Estado toma conta do banco e dos seguros. De resto, não é uma coisa tão ética como isso, porque o Keynes, de algum modo, para salvar o capitalismo, nos anos 30, tinha defendido isso mesmo. O controle da poupança das comunidades não pode ser deixado ao livre jogo dos interesses privados. O Estado tem que garantir o controle da poupança e o destino da poupança quanto aos investimentos escolhidos. O que significa, ele não o disse, mas não pode deixar de significar, digamos, um controle estrito da banca e dos seguros, que são quem chama a poupança, chama-se a poupança do povo, e pregou a eutanásia dos rentistas. Quer dizer, o capitalismo passivo que vive da especulação, esse não tem direito a existir, é preciso eliminar. Portanto, por isso o Keynes continua a ser maldito. E mesmo para a social-democracia europeia, falar do Keynes é falar do diabo. Continua a ser. Falar do Keynes é falar do diabo. E falar do Keynes é ser, pelo menos, comunista.
quando o Keynes foi a bandeira da social-democracia europeia na construção do Estado Social, que eles procuravam fazer crer que o Estado Social já é socialismo, lutar pelo socialismo não faz nenhum sentido, porque o capitalismo já se transformou em socialismo, já há convergência do socialismo. Bom, depois desta conversa toda, agora falar do Keynes é como falar do diabo. Porque o Keynes nunca foi socialista, porque o Keynes muito menos foi comunista. Bom, então o Financial Times, o Economist, dá uma síntese que parece muito feliz e que se calhar todos conhecem, os que estão aqui. Os bancos não são apenas too big to fail, são também too big to jail. Então as cadeias não é para esta gente, é claro. É para os inadaptados, para os marginais, para os negros de todas as cores, para os amarelos de todas as cores. Esses é que são os usuários das cadeias, não são agora esta gente que, portanto, trabalha para bem do povo. Todas estas crises escandalosas, criminosas, foram depois complementadas pelas chamadas políticas de austeridade, impostas na Europa pelas troicas, nas outras partes do mundo por outras troicas ou por outros poderes, que se traduziram naturalmente no levar até ao extremo as políticas anti-trabalhadores, fazendo os trabalhadores pagar a crise. Há um economista, professor belga, que era assessor do presidente da Comissão Europeia na altura, o português Durão Barroso, escreveu que as políticas de austeridade, escreveu ele, foram impostas pelos bancos, pelos grandes bancos alemães e franceses, que estavam a respirar já muito mal. Foram políticas para salvar os bancos alemães e franceses. Isso hoje está claro e só não o diz, e só não leva a sério quem não quer. Mas como os piores cegos são os que não querem ver, pronto, o problema é que são estes cegos que não querem ver que governam o mundo. Isso. Nós estamos, portanto, nestas coisas. Então, as políticas de autoridade foram estas políticas, e foram políticas duríssimas que provocaram quebras do PIB de mais de 25% na Grécia, de 20% em Portugal, de 20 e tantos por cento na Espanha, na Irlanda, por aí fora, pronto, e que cavaram as desigualdades, aumentaram o número dos pobres que trabalham. Em maio de 2021, reuniu no Porto a chamada Cimeira Social Europeia. E a Cimeira Social Europeia confirmou, com estatísticas da União Europeia, que eles apresentaram lá, que 10 anos antes tinham apurado que havia 85 bilhões de pobres na Europa, na rica Europa, e que em 2021 havia 90 milhões de pobres na Europa, 18 milhões dos quais são crianças. Portanto, aqui está o que é esta Europa, muito mitificada fora da Europa. Porque, pelo menos aqui no Brasil, durante muitos anos eu encontrava que a Europa era o paraíso na Terra. Ora bom, pois é, eu não digo que a Europa esteja como o Nordeste brasileiro, mas a Europa não é nenhum paraíso na Terra. E é, para muitos europeus, para milhões de europeus, como veem, um verdadeiro inferno. Bom, e as políticas, estas políticas, digamos, de austeridade, tiveram muita responsabilidade nisto. E, digamos, e os manuais ensinam que estas políticas produzem isto. E ensinam que foi por força destas políticas, sobretudo as do chanceler Heinrich Brüning, que ficou conhecido como o chanceler da fome, que conduziram ao Hitler. Costuma dizer-se, o Hitler é filho da inflação. Mas os autores mais avisados dizem, se alguma política é mãe ou pai do Hitler, é a política deflacionista e estagnacionista do Brüning e de outros governos alemães. Com a crise mundial, etc, etc. Não foi a inflação. E agora verificou-se exatamente isto. Com a coisa de que na Europa, desgraçadamente, um pouco como aconteceu na Alemanha, destruídos os partidos comunistas, assim, por razões que também não vêm agora à nossa conversa, muito do eleitorado está a refugiar-se em partidos da extrema-direita. Tudo isto caldeado com o facto da Europa, depois da guerra, ter precisado de milhões e milhões de imigrantes vindos das Áfricas e de todas as Áfricas do mundo, da Índia, do Paquistão, do Império Britânico, etc., que
criaram, portanto, situações de rejeição, de conflito, e claro, nestas alturas tiram-nos o emprego, a velha história que todos sabemos de todas as partes do mundo. E lá estão, a ponto de, na Itália, a primeira-ministra italiana é presidente de um partido que se reclama abertamente da herança do Partido Fascista. Não estará a fazer a política que fez o Mussolini, mas a verdade é que as condições também não são as mesmas. Eu costumo dizer que se houvesse lenha, as fogueiras da Inquisição já funcionavam. O que não é lenha, a madeira está muito cara, a fogueira não funciona, porque senão já funcionavam. Ora bom, então, estas políticas foram de tal ordem que muitos autores, sobretudo os alemães, dizem que elas constituíram na Europa uma catástrofe política e económica, que violaram as condições mínimas fundamentais de uma sociedade europeia na qual vale a pena viver, que atentaram contra a dignidade dos povos. Isso o Jean-Claude Juncker, quando era presidente da Comissão Europeia. Nós pecamos contra a dignidade dos povos. Mas pronto, como um falso cristão, reconheceu o pecado, confessou o pecado, mas não cumpriu a promessa necessária para ter o perdão de nunca mais voltar a pecar. E continuou a pecar. E pronto, e portanto não saímos disto. Ele deve ter ganho o perdão dos deuses, mas cá na Terra tudo continua na mesma. E o Paul Krugman escreveu que estas políticas exigem sacrifícios humanos em honra de deuses invisíveis. Portanto, foram políticas muito duras, estas políticas de austeridade. Um economista americano, James Galbraith, escreveu: é preciso pôr cobre a estas políticas porque a sobrevivência de um sistema mais ou menos civilizado depende disso. Bom, e há muita gente que tem consciência disto. O problema é que, a par desta consciência, há também a consciência de que é um combate muito difícil, porque os interesses que estão do outro lado da barricada são interesses poderosíssimos. E eu costumo dizer, lá em Portugal, e então aqui no Brasil ainda se justifica muito mais, de todo modo, é um combate a que não podemos furtar-nos, é um combate inadiável. E diria, como o Chico, na canção do Geraldo Vandré, que ele musicou: quem escolhe, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é em condições difíceis que vale a pena lutar até ver uma flor brotar no impossível chão. Portanto, é um impossível chão, mas é o chão que temos e não temos maneira de fugir a eles. As regras alemãs, portanto, como eu digo, refinaram com o tal tratado orçamental, que não é um tratado comunitário porque houve países que não o subscreveram. Mas ele tomou determinações que se aplicam a toda a Europa, embora não o seja, é um tratado intergovernamental. Mas lá arranjaram esta aldrabice e então está como as regras alemãs estão realmente a prevalecer. De tal forma que se negou, digamos, a própria matriz da democracia representativa na Europa, que começou com o famoso princípio de que no taxation without representation. Este era o coraçãozinho da soberania nacional. Ora bom, agora os governos dos Estados-membros da União Europeia têm que acordar os orçamentos com os burocratas de Bruxelas antes de os apresentar aos parlamentos nacionais. Os parlamentos nacionais, obviamente, põem o carimbo numa coisa que já está aprovada, porque se não for aprovada pelos burocratas de Bruxelas, não pode ir ao Parlamento Nacional, que não pode aprovar nada. E o Parlamento Nacional não pode aprovar coisa diferente do que o Governo negociou com Bruxelas. Claro que todos são iguais, os membros da União Europeia, mas uns são mais iguais do que outros, porque o Hollande confessou, e não lhe aconteceu nada, que tinha feito um acordo com o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, nos termos do qual a França vigarizava as contas para esconder o seu déficit. E que já tinha renovado o mesmo acordo com o Jean-Claude Juncker, como Presidente da Comissão Europeia, para que a Comissão Europeia fechasse os olhos à vigarice
as contas que a França fazia e continuasse a exigir contas certas a Portugal, e à Irlanda, e à Grécia, e aos párias da Europa. Isto disse-o ele, numa entrevista que depois foi publicada em livro, não lhe aconteceu nada a ele, nem ao Jean-Claude Juncker, nem ao Durão Barroso, tudo boa gente. Bom, o Jean-Claude Juncker, que descrevia uns conhaques depois do almoço, não sei se foi depois do almoço, que disse uma vez no Parlamento Europeu: este Parlamento é ridículo, este Parlamento não é sério. E não lhe aconteceu nada. Perante o plenário do Parlamento Europeu, o Presidente da Comissão Europeia diz isto. Não lhe aconteceu nada. Eu vou a concluir, realmente o Parlamento não é sério, é um Parlamento ridículo, não representa soberania nenhuma, e esta estrutura europeia, como é que pode ser democrática onde acontece isto? Bom, então, este tratado orçamental tem realmente estas coisas, a ponto de o Habermas falar de que se ele expropriou as soberanias nacionais, de dizer que que no fundo os parlamentos nacionais e os governos não mandam nada, que realmente se limitam a pôr o carimbo. O antigo presidente do governo espanhol, o Felipe González, disse o mesmo em termos de análise política, mas pronto, tudo isto é assim, mas ninguém muda nada. Uma das revistas inglesas chegou exatamente a escrever que a União Económica e Monetária não é uma estrutura monetária, é mais parecida com um império. Realmente um império. É um império alemão, é um império realmente que domina o mundo. E no quadro da mundialização do mercado de trabalho, acontece que se descobriu na Europa e nos países industrializados, também nos Estados Unidos, que a grande modernidade era a internacionalização. A internacionalização, no quadro da globalização e, sobretudo, da mundialização do mercado de trabalho, foi apenas a deslocalização de empresas para procurar mão de obra barata, trabalhadores sem direitos, sem sindicatos, sem nenhuma proteção, e, portanto, isto provocou, como a outra face, a desindustrialização da Europa e dos Estados Unidos. E muitos definiram como teoria, mais uma vez uma teoria imperialista colonialista, de que os grandes países brancos, naturalmente, ficariam os países da concepção, da definição de estratégias, da investigação fundamental, dos serviços financeiros, do turismo. E os outros trabalhavam. A fábrica do mundo era a China, a Índia, o Bangladesh, a Indonésia, etc. E nós importámos tudo. Bom, depois veio o tal bicho, o novo coronavírus. E o tal bicho veio mostrar esta coisa, é que a Europa, o mundo está praticamente dependente da aspirina que só se produz na Índia. A Europa verificou que não tinha zaragator para fazer as análises para detectar o bichinho. E os ventiladores para a medicina intensiva eram todos importados da China. Quer dizer, a Europa não produzia. Então, aqueles dirigentes europeus que andavam a dormir no paraíso descobriram que realmente a Europa estava em frangalhos, não tinha indústrias, não produzia nada e estava dependente destas coisas. Então, não pode ser. E começou-se a falar da soberania farmacêutica. Claro, outros logo aproveitaram e vieram. E também da soberania monetária e financeira, da soberania orçamental e energética. Bom, vão falar disto tudo. Mas, quer dizer, e falou-se da necessidade de reindustrializar a Europa e do regresso de Keynes. O problema é que, para mim isso é óbvio, e para outros, logo alguém veio, muitos vieram dizer, mas o Keynes não pode viver neste espaço que vocês criaram, porque o Keynes é incompatível com o Tratado Marxista e com o Tratado Orçamental. Se quer reviver o São Keynes para de novo salvar o capitalismo, bom, tem que criar outra atmosfera, porque com esta Bíblia ele não funciona. Bom, então estamos nisto. Mas até o FMI veio falar, até o FMI descobriu o efeito multiplicador das despesas públicas. Bom, que era uma coisa ridicularizada
pelos neoliberais de todos os calibres. Bom, então, descobriu-se esta coisa. O medo, é preciso salvar o capitalismo. Bom, só que depois esqueceu-se, porque o Keynes mete um medo terrível. E estamos nesta. A crise epidémica ou pandémica causou realmente grandes problemas, criou grandes dificuldades, que vieram naturalmente a ser agravadas com a guerra na Ucrânia. Porquê? Porque a Europa começou por dizer que só se devia recorrer a sanções em situação limite, mas passado pouco tempo, por pressão dos Estados Unidos, os dirigentes europeus todos começaram a falar das sanções e mais sanções e mais sanções, e agora viciaram-se em sanções. São sancionodependentes, já vão no 10º pacote de sanções à Rússia. Bom, inicialmente a França, a Alemanha sobretudo, não estava nada interessada em que o gás e o petróleo fossem incluídos no plano das sanções, porque a Alemanha e a indústria alemã vive do petróleo e do gás barato vindo da Rússia. E as refinarias do crude na Europa estão todas preparadas para o crude russo, que umas características específicas que não é compatível com outros crudos. Portanto, a Europa deixa de refinar, ou então tem que gastar muitos milhões e muitos anos a reestruturar todas as refinarias que tem, porque elas estão preparadas para o crudo russo. A senhora Merkel até veio dizer em entrevistas importantes que desde sempre os Estados Unidos foram contra a aproximação da Europa com a Rússia. O de Gaulle tinha previsto isto, e que quando ela assinou o protocolo do primeiro gasoduto Nord Stream 1, que os Estados Unidos a trataram muito mal. Sei lá, trataram a Alemanha como se nós fôssemos o Irão, esquecendo de que nós somos aliados da Alemanha. Mas ela resistiu e, no discurso inaugural do Nord Stream 1, disse que este é o primeiro passo para um projeto fiável de cooperação entre a Rússia e a Europa. Bom, depois diz que quando foi do Nord Stream 2, que então a guerra foi muito maior, porque já tinha acontecido a integração da Crimeia na Rússia. Foi uma guerra muito maior, mas ela, apesar de tudo, resistiu. Bom, o Trump depois aplicou sanções a todo mundo que colaborasse na construção do Nord Stream 2. O Biden, quando chegou para ver se recompunha as relações com a Alemanha, suspendeu as sanções, mas exerceu uma pressão enorme sobre toda a Europa, com aliados poderosos lá dentro, para que o Nord Stream 2 não funcionasse. O chanceler alemão veio aos Estados Unidos, foi humilhado perante todo o mundo. Quando a uma pergunta de uma jornalista, o Biden disse: se a Ucrânia for invadida, nós destruiremos o Nord Stream 2, os gasodutos do Nord Stream. E o jornalista perguntou: mas como é que vão fazer isso? Se o Nord Stream interessa à Alemanha e se foram financiados pela Alemanha? E ele respondeu: não se preocupe, falo-emos e temos os meios para os fazer. E fez, passados uns meses, fez explodir os dois gasodutos Nord Stream. E a Alemanha acabou por aceitar não abrir o Nord Stream 2. E, portanto, grande parte da indústria alemã vive do gás barato. Disse-se agora, ninguém sabia disto, mas agora toda a gente diz isto. O presidente da Alemanha já veio dizer que a sociedade alemã vive a crise maior desde os anos 30. O ministro da Economia francês veio, a essa altura, de anunciar que não podemos admitir que a guerra seja aproveitada para sermos colonizados por aliados nossos que nos vendem o gás um preço 4 vezes superior ao que vendem lá. Mas é isso que está a fazer os Estados Unidos e também a Noruega, que é membro da União Europeia. Amigos, negócio à parte. Bom, os Estados Unidos, para culminar, estão a fazer ainda outra coisa. O livre-cambismo era bom quando lhe servia. Pressionaram a China, porque a China não era nada se não entrasse na OMC. A China entrou na OMC e bateu-os na concorrência. Agora já não querem a China na OMC, já não querem naturalmente o livre-cambismo e aprovaram, como
provavelmente conhecem um programa de 400 mil milhões de dólares para ajudas de Estado, coisa que na Europa é um crime mortal, quer dizer, é um pecado mortal. Ajudas de Estado, nem pensar, nem empresas públicas. Bom, então, o que é que está a acontecer? Grandes empresas alemãs, como a BASF, a Bayer, a BMW, etc., estão a deslocar unidades de produção para os Estados Unidos, porque têm energia muito mais barata e têm grossíssimos apoios do Estado. Bom, vem em visita oficial aos Estados Unidos o Macron e pôs o problema, entendendo que isso era uma espécie de traição aos interesses da Europa. O que é que respondeu o Biden? Diz assim, o Biden diz que tomou nota, ele nem sabia nada disto, não é? Que tomou nota e quis estudar o assunto. Não vai estudar nada, vai continuar a mesma política. Portanto, a Europa completamente colonizada, sem ter nenhum interesse relativamente a esta questão. E esta é uma das grandes consequências da guerra, é que ainda será cedo para se ver quais o efeito das sanções sobre a Rússia. O problema é que todos os autores, a começar por autores americanos, vão dizendo que as sanções contra a Rússia falharam. Mesmo as sanções no plano financeiro, a guerra financeira, com a eliminação do sistema SWIFT, etc., não deram rendimento nenhum, porque eles já tinham um sistema alternativo e porque já firmaram um acordo com a China. Bom, e a China é o maior importador de matérias-primas e a Rússia é o maior exportador de matérias-primas, em que dispensa o dólar. Como há pouco dizia, o Banco Central brasileiro já fez um acordo com o Banco Central da China para o comércio entre os dois países ser avançado. Ainda candidato, o Lula disse, se eu for eleito, nós criaremos uma moeda, um sistema de pagamentos internacionais à margem do dólar, no quadro do BRICS, repetiu o mesmo na Argentina e, posteriormente a isso, os dois bancos centrais assinaram isto. Bom, o BRICS já tem uma estrutura que é, digamos, um banco mundial alternativo e tem uma estrutura que é um Fundo Monetário Internacional alternativo e já anunciou que na próxima reunião, digamos, na Assembleia Geral, vai ser discutida, resolvida ou não em definitivo, o problema da criação de uma moeda alternativa ao dólar. E isto pode ser a viragem do mundo, porque no plano económico a única vantagem que os Estados Unidos têm é ter uma moeda política que serve de referência nos pagamentos internacionais. Se perdem isto, o resto é a força militar. Não tem mais nada, porque, claro, todos os autores são concordes que a China está hoje na vanguarda da ciência do futuro, na nanotecnologia, na física quântica, nos não sei quê, nos semicondutores, não sei quê, coisas que eu não sei o que são, mas dizem todos os especialistas, por aqui passa a construção do futuro. E os chineses estão na vanguarda disso. Os chineses, segundo alguns critérios, atendendo à paridade de poder de compra, já são a maior economia do mundo. Segundo outros, não são. Mas aquilo que o próprio FMI e as Nações Unidas admitem é que em 2028 a China ultrapassará definitivamente os Estados Unidos como a maior potência económica mundial. E já é hoje a maior potência científica e tecnológica, porque já tem um número muito maior de universidades entre as 1000 mais importantes do mundo, o registro de patentes já ultrapassou as patentes americanas e, por alguma coisa, os Estados Unidos fazem guerra às Huawei de vários tipos. Não é por coisa de espionagem, porque, enfim, em matéria de espionagem, os Estados Unidos não recebem lições de ninguém e espionam toda a gente dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Até a senhora Merkel foi espiada pelo sistema de espionagem americano. Não é por questões de espionagem, é o que eu tenho lido dos especialistas, é porque, em termos de tecnologia de ponta, as empresas chinesas batem as empresas do Ocidente em termos de qualidade e em termos de preço. Pronto, isso é recordável que é assim. Pronto. Por outro lado, a Índia, embora morram milhões de pessoas de fome na rua, em 2030 será a terceira potência económica do mundo. China, Estados Unidos, Índia, e depois Japão e depois a Alemanha. Pronto. Então o mundo está realmente a mudar. O mundo está realmente a mudar. E a Europa pode mudar exatamente, pode ser apanhada neste jogo de forças, porque a Europa perdeu a sua capacidade. Houve uma cimeira da NATO em junho do ano passado e no final da cimeira da NATO o Biden
muito contente, naturalmente, veio dizer que os russos esperavam que a Europa se dividisse, esperavam uma espécie de balcanização da Europa. Pois bem, o que se verificou foi a otanização da Europa. A Europa foi otanizada. A Europa é hoje uma colónia dos Estados Unidos. E a verdade é que os Estados Unidos mantêm na Europa mais de 100 mil homens militares. E não sei quantas bases militares, onde têm armas nucleares, sem que se saiba muito bem onde estão e quantas são e de que tipo são. E tem alguns Guantánamos espalhados pela Europa civilizada. E claro que os governos da Europa sabem que têm lá os Guantánamos, mas calam-se muito bem caladinhos. E o Guantánamo é, digamos, a vergonha do mundo. Em termos de democracia, de direitos humanos, é a vergonha do mundo. Mas continuam eles a dizer que fazem as guerras, né, para a defesa da democracia e dos direitos humanos. Sabendo nós tudo isto. Bom, então, o Wall Street Journal, perante este andamento das coisas, já falou que podemos estar perante uma nova era de desindustrialização na Europa. Porque a Europa, os Estados Unidos bateram-se muito e disseram: a Europa tem que se tornar independente da Rússia do ponto de vista energético. Tá bem, mas e torna-se dependente de quem? O problema é esse, que a Europa não é autossuficiente em energia. Então, agora cortou com a Rússia. Torna-se dependente de quem? Dos Estados Unidos, que lhe vendem gás mais poluente na sua extração e mais caro na sua aplicação. E depois, o que dizem todos os especialistas exatamente é isso. Dada a estrutura da produção e da refinação de petróleo, a Europa vai ter que comprar petróleo russo durante muitos anos. Se não o compra diretamente à Rússia, vai comprar no mercado internacional, depois de várias intermediações, muito mais caro do que comprava diretamente à Rússia. Pronto, então, isto é a otanização da Europa, cujos países já aceitaram gastar 2% do PIB em despesas militares. Não é do orçamento, é do PIB. O Papa Francisco disse: quando ouvi isto, fiquei muito envergonhado. Pois é de ficarmos envergonhados. Numa Europa que tem 90 milhões de pobres, aceitou pagar para a NATO, porque as tropas da Europa são tropas da NATO, são tropas dos Estados Unidos, que têm o monopólio do comando militar, que controlam monopolicamente, digamos, os sistemas de informação, é a base da guerra moderna. Portanto, eles é que são os donos da NATO. Eles mandam, põem e dispõem. Bom, mas, portanto, a Europa agora paga. E a Alemanha aumentou muito mais. E a Polónia já aumentou para 5% do PIB. A Polónia. A gastar em armas. Portanto, a Europa está nesta deriva. Eu acho que já passei o tempo daqui a nada, só-me a bater. Está nesta deriva. E claro que já hoje há muitos tiques fascistas, já nem sequer são fascistas, já são claramente fascistas, porque a Comissão Europeia foi a ponto de instituir a censura. A Comissão Europeia instituiu a censura. Não é possível nenhum cidadão europeu ouvir certa rádio e certas televisões russas. Porquê? Porque são russas. Qual é a explicação da Comissária Europeia, numa entrevista coletiva? Eles estão a utilizar o aparelho noticioso como arma. Mas estão do lado de cá, não fazem a mesma coisa. Nós temos os Zelensky nas nossas televisões todos os dias, mais tempo do que o Presidente da República, que fala, que se farta nas nossas televisões. O nosso. Mas o Zelensky aparece todos os dias. E todos os noticiários. Pronto. Então, digamos, do lado de cá não há propaganda. Só há do lado de lá. Então, a Europa, a Comissão Europeia impôs. Mas então, como é que se justifica isso? Nós não estamos em guerra formal declarada com a Ucrânia. Vivemos numa guerra de informação, diz a senhora comissária. Pronto. E com estas mistificações se proíbe, portanto, se institui a censura. E claro, para além de outras coisas que são meramente fascistas. Quer dizer, proibiram-se concertos porque a orquestra ia interpretar Tchaikovsky. Não houve este concerto porque o solista era russo. Bom, a Ucrânia mandou destruir 100 milhões de livros que têm o azar de estar escritos em russo.
incluindo os grandes clássicos da literatura mundial. 100 milhões. Tudo isto oficial, tudo isto à vista de toda a gente. Bom, e a Europa diz, a começar pela Presidente da Comissão Europeia, que a Ucrânia está a lutar pelos nossos valores. Bom, ignorando aquilo que todos sabemos na Europa, que quem está por trás do governo de Kiev são forças nazifascistas e ultranacionalistas que, digamos, são outra formulação, outra apresentação do nazifascismo, que teve uma história triste durante os anos da ocupação alemã da Ucrânia e que continuou mais ou menos vivo até hoje. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe que foram eles que fizeram o golpe de Maidan, enfim, armado pelos Estados Unidos, pela senhora Vitória Nuland, que andou lá a servir Santos aos revoltosos, que escolheu ministro do governo que saiu do golpe de Maidan. Pronto, então, perante esta situação toda, a Europa faz estas coisas. Aplica a censura. Quando eu era jovem, em Portugal havia um slogan do Estado Novo, de Salazar, que dizia: a verdade é só uma e a Rádio Moscovo não fala a verdade. Pronto, agora a Comissão Europeia reinventou este slogan salazarista. A verdade é só uma e Moscovo usa o aparelho de informação para fazer propaganda. Mas claro que usa. Qual é a novidade? Ninguém duvida que isso acontece. Do lado de cá fazem o mesmo, se calhar até mais fortemente do que do lado de lá, porque têm outras tecnologias. Bom, mas que seja a mesma coisa. Mas vivemos nisto. O que é que isto vai dar? Confesso que eu não sei e também não vou aqui pregar nenhuma novidade. O que é certo é que muita da Europa continua convencida de que é o centro do mundo, que é o paraíso, a democracia na Terra, uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros da Europa, responsável pela política externa, que é um alemão, um espanhol catalão, o senhor Josep Borrell, disse há pouco tempo perante estudantes na Bélgica: a Europa é um jardim. Nós construímos um jardim. Claro, a Rússia não faz parte deste jardim. É a melhor combinação entre liberdade política, prosperidade económica e coesão social. A maioria do resto do mundo é uma selva. E a selva pode invadir o jardim. Os jardineiros precisam de ter cuidado. Portanto, vejam como é que o responsável máximo da política de cooperação na Europa diz esta coisa: nós somos um jardim, o resto são selvagens. Temos que ter cuidado porque os selvagens podem realmente invadir o jardim e dar-nos cabo do nosso jardim. Temos que estar, portanto, prevenidos. Isto é uma coisa de um absurdo total. Isto foi um Hitler qualquer que renasceu e que disse. A gente acordava. Agora, que seja um socialista, porque este homem foi dirigente do Partido Socialista, foi ministro do governo socialista de Espanha, que seja o responsável pela política externa da União Europeia, que se gaba de ser o maior bloco democrático do mundo, que diga barbaridade desta. Mas é esta a Europa que nós temos. É esta a Europa que nós temos. O sociólogo alemão de cá há pouco lhes falei, o Wolfgang Strick, diz exatamente que pelas coisas o caminho que as coisas estão a tomar, se a Europa não acordar deste marasmo em que está metida, se não se libertar do jugo dos Estados Unidos, o mundo se encaminhará para uma confrontação bipolar entre Estados Unidos e China, com a Europa subordinada aos Estados Unidos e a Rússia dependente da China. E avisa, a terminar o texto dele: neste mundo não haverá nenhum lugar para a soberania ou a autonomia europeia para uma Europa independente como uma terceira força global. A Europa, portanto, será, digamos, um anão geopolítico. Eu creio que, se não tivermos juízo, ficaremos mesmo um anão geopolítico. E pronto, meu caro Luís Alberto, você agora bata no anão e não bata em mim. Muito obrigado pela vossa atenção.
difícil falar depois, né? Depois dele. Bem, antes do mais, eu queria agradecer o convite, professora Flaviane, professor Bolsan, Alexandre, e todos eles muito gentis, como sempre, muito acolhedores, e é uma honra muito grande para mim estar aqui no programa, não é? E especialmente ao lado do professor Avelães, né? Professor Avelães, que é um queridíssimo amigo, não é? E que com Dona Maria Helena vem comandando essa união Brasil-Portugal, mas na verdade é de observação do Brasil a Portugal, mas não é esse Portugal, não é o Portugal, é este lado de Portugal que para nós é tão importante. Eu só queria dar parabéns para a professora Flaviane, professor Alexandre, pela escolha, não é? Para discutir novos direitos, para discutir novos sujeitos, não é? Acho que é mais do que necessário nós assistirmos a esta palestra, porque você não consegue mais, se deixar, não tem limite, por nome toda é uma festa interminável. Eu digo isso como defensor dos novos direitos que todos já conhecem, mas é muito importante, parece, que a gente não perca de vista esta belíssima conferência para que a gente consiga delimitar o avanço, mas este avanço não pode ser um avanço suicida, um avanço em que a gente não tenha a base necessária para dar sustentação. Falar depois do professor Avelães é uma tarefa meio complicada, não é? Aí talvez tenha uma pitada de maldade dos anfitriões, mas eu estou aqui já, não é? Entra na chuva, vai se molhar um pouco. O professor Avelães traz um olhar diferente, não é? Não é o olhar que se encontra no nosso jornal das 8 horas, não é o que nós encontramos nos nossos jornais de grande circulação e tudo mais. Ele escolhe, não é, iluminar um pedaço da cena, não é, que para nós é difícil de ver, porque a gente tem uma ideia de que as coisas estão muito bem encaminhadas lá. Não é? Aqui não estão bem encaminhadas, mas lá estão muito bem encaminhadas. E, não é, se 5% do que o senhor disse está correto, elas estão muito mal encaminhadas lá. Não é? E aqui nós observamos e procuramos criar os nossos critérios. Não é? Portanto, e a palestra do professor Avelães não é uma palestra amigável, ela é brilhante, não é? Ela é angustiante, não é? Eu acho que ele cumpre esse papel de forma muito importante para todos nós. Ele traz a angústia, traz o problema, abre a caixinha e mostra o que é que tem lá dentro. E não é muito agradável de ver, não é? Nós aqui às vezes tentamos avançar, e eu acho que é necessário que a gente avance, não é? Mas no nosso jornal das 8 horas, professor Avelães, o senhor não aparece. Não, é Portugal. Nós não temos nos comentários do Jornal das 8, não aparece nada parecido com isso, não é? Então, é muito importante trazer esse olhar, essa crítica, né, para mostrar um pouco a situação e permitir que a gente trace os nossos caminhos por aqui a partir dessa realidade que o senhor trouxe de forma muito, muito clara. Não é? Os assuntos são indigestos? São muito indigestos. São denunciantes, são comprometidos. Eu acho que tudo isso, toda essa exposição que o senhor delicadamente reduziu no tempo, e eu só posso agradecer, não é? Tudo isso, na verdade, vem para cá para iluminar a continuidade do programa. Porque não se pode também esquecer que as coisas estão ligadas. Não dá para vocês, novos direitos, vamos aumentar, não sei o quê, direito disso. Não. Nós temos que ver tudo isso dentro de um conjunto e dentro de um passo que está caminhando, andando portanto, acho que a escolha do seu tema, escolha do tema mais do que indigesto, da denúncia mais do que clara, não é mesmo o nosso tema do Jornal da Noite. É
mas é muito mais necessária do que qualquer jornal da noite. Por quê? Porque, com isso, nós conseguimos moldar os passos que nós temos que dar. E aqui eu falo para um programa que é um programa pioneiro, um programa que chama Novos Direitos, Novos Sujeitos, não pode ser para trás. Ele tem que ser um programa para frente. Não é? E que passos? Como dar esses passos? Não é? Eu acho que é muito importante ter ouvido isso. Por quê? Porque nós sabemos agora, pelo menos, o tipo de pavimentação que nós temos que dar sequência. E o programa, é claro, tem feito muito sucesso e tem caminhado muito bem nisso, na tarefa de avançar. Não é? Mas essa tarefa de avançar não pode perder de vista esse olhar crítico, esse olhar brilhante, mas triste. Não é? Se isso está acontecendo lá, eu não consigo nem imaginar o que está acontecendo aqui. Não é? Então, me parece, professor Avelange, que a sua felicidade, né, na escolha foi muito grande. Não foi, eu tenho que ser franco, não foi uma palestra desanuviadora. Acho que ninguém saiu aqui. Que ótimo! Agora, então, não é? Mas é muito necessária. Acho que conversar com Avelange Nunes é mais ou menos isso. A gente conversa, mas ninguém sai voando nas nuvens. Você sai sempre pensando, pensando e pensando. Não é? Então, eu tive a honra de estar aqui, não é? E o que eu tenho que comentar, o comentário, é que é necessário, é importante andarmos com Avelange, não é? E deveria ser módulo oficial das coisas. Olha, hoje, não é? Vamos ouvir um pouquinho para a gente entender. Não foram notícias cor-de-rosa ou notícias azuis, para não discriminar ninguém, ou qualquer outra cor, não é? Foram notícias muito, muito, muito preocupantes. Não é? Ele ilumina, como um bom cenógrafo que é, ele ilumina o palco no assunto que ele acha mais importante, não é? Ele mostra o cenário e depois ele vai para iluminar aquela parte. E é uma parte que, para nós, muitas vezes, não está tão clara. E é preciso estar clara. Não é? É preciso que a gente entenda o cenário como um todo, e aquele cantinho ali, onde as coisas podem estar acontecendo, elas foram hoje iluminadas, foram expostas e foram, de alguma forma, destrinchadas. Não é? Agradável? A palestra, sim. O tema, não. Não é? Necessário? A palestra, sim. E o tema, sim. Professor Avelange, muito obrigado. É isso mesmo. Professor Avelange, professor Lada, muito obrigada. Eu estava aqui a fazer um comentário com o professor Alexandre, que a gente sempre faz uma crítica ao eurocentrismo. E aí vem aqui o senhor falar, aí eu estou aqui quase abrindo um tratado da fraternidade dos não daqueles países que não serão nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro da economia mundial nos próximas décadas. Não é? Essa crítica tão forte a uma posição eurocêntrica, onde o paradoxo é que a Europa também se sente, em determinada medida, um ator geopolítico vamos dizer, em termos de... É como se fosse um fantoche de outros atores. E isso é muito interessante, porque abre para nós olhares e perspectivas da mesma forma que nós estamos, talvez, contaminados com um olhar só de uma crítica, né, ao colonialismo, e precisamos também olhar esse lado. Então, acho que foi importante, a gente tem conversado muito isso, não é?
eu falo muito com o Bruno, com o Alexandre, a gente tem que ouvir a todos, não existe um único olhar, né, um único recorte possível, e pode ser que aquele recorte que a gente acha que é o mais favorável, que tenha as melhores condições políticas, não é verdadeiramente fático o território dessas pessoas, a ouvi-los a partir da sua perspectiva, pode nos dar uma outra leitura. Então, para mim, foi muito enriquecedor ver essa leitura crítica do papel da Europa, especialmente essa como ator geopolítico anão, frente a um risco que parece cada dia mais próximo de vocês, né? Que o Papa Francisco mesmo disse, a possibilidade de uma terceira guerra mundial. A sua fala me deixa ainda mais preocupada, porque no seu olhar parece que tem quase que um sinal de alerta, que já não está nem no amarelo, já pode estar lá no vermelho mesmo, do risco a que nós estamos vinculados. E uma terceira guerra não vai ser só no território europeu, ela vai ser mundial, mas em todo o planeta vai sofrer muito. Então, me preocupa muito, mas acho que o seu olhar nessa história de mais de 80 anos, não é? E com essa saúde, não só física, mas mental, essa capacidade de crítica do senhor é muito importante para a gente. Então, assim, muito obrigada mesmo por ter cedido, não é, esse tempo para falar com os brasileiros e alguns europeus que estão aqui também, alguns colegas da Espanha, da Itália, que estão aqui ouvindo, que são membros da rede, mas mais do que isso, não é? Nos darmos o dever de continuar lendo o seu trabalho, o seu livro, não é? Tão importante para nós e que o professor Bolzan a todo tempo determina, né, a todos os orientandos, aos membros da nossa rede, leiam professora Velans. É o grande, o seu, quase dever de casa, mesmo que seja um dever de casa com bullying, igual foi feito ontem, né, com o professor Maguinho, que recebeu o livro As Máscaras do Capitalismo, e o professor Bolzan falou assim, você vai ter que... Fizeram uma conta lá de quantas páginas por dia ele precisa ler para chegar a esse ponto. Mas é um livro, Helena está aqui, que foi me orientando, sabe muito bem que é um livro determinante, que é uma leitura indispensável para todos nós brasileiros entendermos e compreendermos um outro olhar da Europa que não seja aquele dos nossos alemães apenas, né, dos nossos filósofos alemães que pensam democracia, mas uma leitura de economia política magnífica que vale a pena. Então, muito obrigado mesmo, professor, por ter dedicado. Até todos, não é, professor? Posso fazer um comentário só? Agradeço a todos mais uma vez e queria dizer o seguinte, eu fui professor durante 40 e tal anos e continuo a falar porque sou convidado e ainda não perdi a fala e ainda não perdi o jeito de escrever, então vou escrevendo e vou falando. Sempre entendi que escrever aquilo que eu vou aprendendo é como que um dever de cidadania, é como quem partilha o pão. Se eu aprender alguma coisa, vou transformar essa coisa num objeto que seja partilhado com o maior número possível. Há muitos anos que eu não cobro direitos de autor, portanto, o negócio é com as editoras, não é comigo. E sempre perante os meus alunos disse isto, eu só posso falar-vos pela minha cabeça. E, portanto, as ideias que eu vou defender são as minhas ideias. Não posso falar de outras. Agora, eu não sou um pregador de dogmas. Eu não vendo dogmas, eu não vendo verdades feitas. Eu exponho a minha verdade.
não abdico da minha liberdade de ensinar, mas a minha liberdade de ensinar exige a liberdade de aprender por parte dos alunos. E nisto nos entendemos. Eu falo aquilo que penso e vocês pensam a partir do que eu digo e formulam a vossa própria opinião. Sempre foi assim e, portanto, eu nunca abdiquei de dizer aquilo que penso, paguei algum preço por isso, porque eu sou tão velho que ainda vivi anos de fascismo em Portugal, mas, apesar de tudo, acho que não me arrependi de ter feito assim. E é isto que eu falo sempre, quer dizer, esta é a minha verdade. O que eu luto é contra a única verdade verdadeira, porque essa que está hoje muito na moda, que levou a Comissão Europeia a pôr a tal censura, foi a única verdade verdadeira que levou o Galileu a ter que dizer que realmente não era verdade aquilo que era verdade afinal, e que levou o Giordano Bruno a ser queimado nas fileiras da Inquisição porque não aceitou fazer o que fez o Galileu. Contra essa verdade, a única verdade verdadeira é que eu me rebelo, é que eu combato, e essa é um combate mesmo, é um combate meu, e portanto é assim que nos entendemos. Eu trago a minha verdade e depois as outras verdades confrontam-se com ela e devemos chegar a alguma conclusão. Gosto muito de fazer assim e gostei muito de estar aqui convosco, que estão aqui fisicamente, e com aqueles que, por meios que eu não domino muito bem, mas acredito que existam, me levam a outras partes que não aqui esta sala do Anfiteatro de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todos. Bom dia ainda, boa tarde. Bom dia, professor Lada. Cumprimos o horário. Ó. Parabéns, muito obrigada a todos. Tchau. Joel, pode desligar aí. Até logo. Logo, pessoal, vou encerrar a transmissão aqui.